dia! Mais um dia em que nós estamos aqui buscando o nosso Senhor, a face do nosso Deus, elevando a nossa alma, mudando a perspectiva, a nossa própria perspectiva, né? Andando com os olhos fitos no alto. Eis-nos aqui novamente, mais um dia, na presença do Senhor e em unidade, buscando juntos, buscando juntas. Bom dia, Clarice. Buscando a face do nosso Deus, buscando a sua direção, a sua orientação, estabelecendo dentro de nós o seu reino. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força, né? E nós precisamos nos esforçar. Bom dia, Geni. Precisamos nos esforçar, né? Precisamos criar coragem, precisamos marchar. Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E nós estamos aqui para falar ao povo que marche, se esforça, tem bom ânimo, né? Que o Senhor é conosco por onde quer que andemos. É buscando a sua presença, né? Ele diz que se revela aquele que o busca. Então é buscando a sua presença, dia após dia, vencendo a nossa acomodação, vencendo as nossas mazelas, as nossas dificuldades, vencendo a preguiça, a falta de vontade, a falta do entendimento. Tantos dizem que abrem a Bíblia e não entendem e por isso desanimam de continuar a jornada. E nós estamos conseguindo, né? Juntos, em unidade. Bom dia, Luísa. Bom dia, Dona Enides. Bom dia, Lilde. Estamos conseguindo em unidade vencer todas essas barreiras e dia após dia implantando o reino de Deus em nossas vidas. Que alegria, né? Poder estarmos vendo tudo isso acontecer em nós, pouco a pouco, o crescimento de uma criança, quando os pais estão ali com ela no dia a dia, não percebem que ela vai crescendo. De repente a gente olha e fala: nossa, como cresceu. Bom dia, Laurinelli, irmão Walter. Um beijo para vocês. De repente a gente olha e vê como cresceu, né? Mas quando alguém que não está no dia a dia com aquela criança se depara com ela depois de algum tempo, ela logo aponta. Nem precisa ser muito tempo, às vezes uma semana de diferença, né? Viu no sábado e retorna a ver no outro sábado, já fala: nossa, como cresceu, como mudou. E a gente que está no dia a dia nem percebe. Então não se preocupe se você não tem percebido o crescimento na sua própria vida, porque você está andando com você todos os dias, né? Você consegue perceber, como eu também consigo perceber, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as dúvidas. Uai, Tico de novo, o coelhinho. As dúvidas que vêm à nossa mente, e a gente olha tudo isso, olha o todo, né? Se vê por dentro e aí fica: poxa, eu não estou crescendo nada. Mas o termômetro não somos nós. A gente vai se deparar assim, em um momento e dizer: uau, como Deus agiu na minha vida, como eu já deixei velhos hábitos, como eu já consigo fazer isso ou aquilo, como minha mente já mudou, né? O termômetro serão sempre outras pessoas que vão mostrar para você, apontar para você aquilo que você já consegue revelar do seu Pai eterno. Fique atento, não duvide daquilo que as pessoas falam para você. Poxa, você tem uma alegria diferente, você transmite uma paz que eu não consigo explicar. Como você está diferente, como você amadureceu, como você tem fé. Então,
fique atento, receba, né? Não como um elogio, mas receba como o Senhor apontando para você os passos que você já deu, como o Senhor apontando e dizendo: esse é o meu filho amado, que tem me dado prazer, tem me dado alegria ao se permitir crescer. E a gente cresce como, né? Se alimentando e se alimentando de forma saudável. É assim que as crianças precisam, né? É isso que as crianças precisam para crescer. Elas precisam estar em um ambiente saudável, com uma alimentação saudável, para que elas possam se desenvolver bem, ter saúde, ter seu sistema imunológico fortalecido. Então, nós também estamos nessa busca para termos saúde, crescermos de forma correta, né? E sermos fortalecidos no nosso sistema imunológico espiritual. E a palavra de Deus, bom dia, Diego, seja bem-vindo, Rei do Som de Brumado. E a palavra de Deus é o nosso alimento, né? Jesus, e também a gente já viu aqui, lá em Deuteronômio, né, que fala que nem só de pão viverá o homem, nem só do alimento natural viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais nós nos enchemos da palavra de Deus, quanto mais nos expomos à palavra de Deus. Hoje eu vi uma postagem de Clarice: quanto mais estamos no secreto com Deus, buscando a sua presença, mais nós somos fortalecidos e crescemos, né? Paz Diego, que bom ter você aqui, viu? Deus abençoe você e sua família. Então nós vamos nos fortalecendo e é isso que temos feito. E hoje eu acordei, né? Assim, reflito com vocês algo que vem ao meu coração. Eu acordo pela manhã e aí eu vou fazer minha higiene pessoal e já começo, né, a louvar o Senhor naquele momento, enquanto eu estou me limpando, tomando banho, enfim. Eu vou falando com o Senhor e pensando e elevando também a minha alma, a minha mente para o Senhor. Não me permito nenhum outro tipo de pensamento, preocupação logo de manhã, né? Às vezes vem, viu? Às vezes o pensamento do que eu tenho que fazer nos dias de hoje já quer invadir, mas eu digo a ele: agora não é seu momento. Daqui a pouco eu penso em você. Agora não é você agora. E aí eu começo a meditar e vem isso ao meu coração, né? Quanto que a gente já tem avançado no Senhor, o quanto que a gente já tem construído no Senhor. É bom olhar para trás nessa perspectiva, não olhar para trás com saudosismo, mas nessa perspectiva de enxergar o caminho que a gente já fez até aqui. Bom dia, Loren! Bom, hoje nós vamos refletir no Salmo 68, é um salmo grande, mas é um salmo muito gostoso de ler, no sentido de que a gente se fortalece, né, naquilo que Davi, é um salmo davídico, traz pra gente. Olha só, gente, eu esqueci, né? Vocês estão ouvindo aí meus companheiros, os pássaros, esqueci de falar deles hoje, mas estou na companhia deles. Então a gente vai ver que é um salmo assim que fala da majestade de Deus, fala da grandiosidade do nosso Senhor, né? E é um salmo que nos fortalece. A gente, ao ler esse salmo, a gente vai vendo os feitos de Deus, né? A gente vai se sentindo fortalecido. Poxa, quão grande é o nosso Deus. Então nós vamos lê-lo agora, Salmo 68. Que Deus se levante e sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele.
Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva, diante de Deus, o Deus de Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã, porque os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor, eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, e com eles vão os jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito, e a Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa, proclamem o poder de Deus, a sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus, é o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Que lindo esse salmo, né? Que quanto a palavra, quanto alimento consistente. Bom dia, Franci. Quanto alimento consistente a gente recebe hoje
aqui no Salmo 68, né, de fortalecimento para nossa fé, que muitas vezes é vacilante. Nós somos, né, por natureza. Às vezes alguma situaçãozinha já nos abala, né? Alguma dificuldade, alguma preocupação já nos abala, já nos deixa cabisbaixo, pensando, será que é isso mesmo? Será que eu devo continuar? Mas Davi, ele faz um relato tão apaixonante no Salmo 68, tão forte, né? Esses dias eu estava pensando assim na voz do Senhor e comecei a orar, né? Falando que eu quero ouvir o brado retumbante da voz do Senhor. Eu lembrei do hino brasileiro, né, que fala: ouviram do Ipiranga, né? Esqueci a letra. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o brado retumbante de um povo heróico. Gente, eu esqueci o hino, que horror. E vai ficar gravado aí. Mas fala do brado retumbante. E eu, lembrando do hino, eu lembrei, né? Eu fiquei pensando, eu quero ouvir essa voz, esse brado retumbante do Senhor e também do seu povo. Que o Senhor nos fortaleça e nos faça levantar nessa terra, nesses dias, com esse brado retumbante. Que ouçam a voz do povo de Deus, né? Assim como o hino fala, o hino brasileiro, que ouviram o brado retumbante lá nas margens do rio, que também possam ouvir em cada canto desse país o brado retumbante do povo de Deus, que é fortalecido em quem ele é. Davi aqui, ele faz um relato apaixonado de tudo que Deus fez no povo de Israel, né? Ele vai falando que Deus escolheu um ponto que é interessante. Deus escolheu o monte Sião para ser a sua habitação. E ele fala dos montes de Bazã, que são montes majestosos, fala de serem escarpados. A região do monte de Bazã é onde está o monte Hermon. O monte Hermon é um dos montes mais imponentes daquela região. Você chega lá e é o primeiro monte que você vê, que você olha, porque ele é alto, no pico dele tem neve, e dessa neve é que desce toda a água que tem em Israel. A gente sabe que Israel é um país pequeno e muito seco, e é desse monte que desce as águas que regam, né? Que faz nascer o Rio Jordão, enfim. Então, era o natural, o esperado, era que Deus escolhesse esse monte para ser o monte da sua habitação, o monte mais esplendoroso, que aparece mais. No entanto, ele escolhe um monte que é singelo, né, como o monte Sião, para ser a sua habitação. Ou seja, Deus, como a gente já ouviu dizer, como tem na palavra, né, que escolhe as coisas loucas desse mundo, que dá glória àqueles que parecem que não precisam ter glória, né? Ai, que bom, Franci. Franci botou aí a letra, deu um branco. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Isso aí. Eu fiquei pensando e orando nesse trecho do nosso hino. E que seja assim com a gente. E aí, um outro ponto de destaque aqui, ele tem muitos pontos, né? E é um salmo grande, eu não vou conseguir falar tudo. Mas algo que me chamou a atenção é quando, lá no final, quando Davi fala do Egito e da Etiópia, fala de todas as nações, né? Que venham ao Senhor arrependidos, que a fera de cada nação seja amarrada, né? Que o Senhor espalhe aquelas que têm prazer na guerra. E aí ele fala que ricos tecidos venham do Egito e a Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Eu não sei como era assim a Etiópia, eu acho que devia ter riquezas naquele tempo, mas hoje as notícias que a gente recebe da Etiópia é de um país que passa por muitas necessidades, né? Eu achei interessante Davi falar isso, trazer essa bênção, e aí eu fiquei pensando, qual seria, o que nós poderíamos dizer acerca do nosso país, acerca do nosso Brasil, o que nós podemos profetizar, né, acerca do Brasil. E o hino, né, brasileiro, ele já começa falando
de um povo heróico, né, que tem um brado retumbante. Mesmo estando em margens plácidas, calmas, tranquilas, mas é possível ouvir o brado retumbante desse povo heróico. Então, que o povo brasileiro, né, chegue diante de Deus com o seu brado retumbante, que seja de fato um povo heróico, que a igreja brasileira se levante contra as loucuras, né, contra o que estão querendo trazer para o nosso país, que possamos profetizar, assim como Davi profetizou de outras nações. O Brasil, nem, como dizia minha avó, nem sonhava em existir aqui. Nesse período, ele não teria como citar o Brasil, mas em outros salmos ele diz de terras tão distantes, né, para além dos oceanos. Então, toda vez que eu leio algo assim, eu penso, opa, tá falando da gente que estava tão distante. E um destaque a mais que eu quero trazer, a gente já viu, né? Ele fala dos justos louvarem ao Senhor. Não fique calado. Se você tem fé em Deus, se você crê na sua existência, se você já declarou em voz alta que Jesus é o seu Senhor, exulte, cante, não permita que as lutas, as dificuldades, os inimigos de Deus na sua vida prevaleçam. E o inimigo de Deus pode ser, né, a nossa incredulidade pode ser um inimigo de Deus, a nossa falta de fé, quando o medo vem, quando as dúvidas vêm, né? Tudo isso podem ser inimigos de Deus. Não permita que o inimigo de Deus triunfe sobre a sua vida. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. A palavra já disse que nós vamos passar por lutas, mas a vitória, ela é certa, já está decretada ao final. O nosso Deus vem, o nosso Senhor vem como rei, né? Para reinar, para governar com o seu povo. E um versículo que eu achei mais bonito, mais forte, assim, de todos, né? Que também é conhecido, é o versículo 5. Ele fala: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha, esse texto é um texto muito interessante. Esse versículo desse salmo é um versículo conhecido, muitos falam sobre ele, e aqui a gente vê o Senhor se revelando como Pai, novamente nosso irmão Davi tendo revelação de algo que só iria vir muitos anos após, 1000 anos depois, e ele tem essa revelação de que Deus é Pai, né? Pai para os órfãos, né? De que Deus defende as viúvas. Então o Senhor se importa e se levanta para defender aquele que não tem defesa, né? Aquele que é vulnerável. E isso é interessante da gente pensar, né? Quantas vezes a gente quer ser o nosso próprio defensor, quantas vezes nós queremos, né, ser aqueles que conseguem, né? E o Senhor fala aqui através de Davi que ele é pai, que ele protege aquele que é órfão, que é vulnerável, né? Que ele defende as viúvas, aquelas que não têm, né, nenhum tipo de direção, de condução. Então, assim, é bom sermos vulneráveis, né? É bom sermos humildes, porque nós teremos a proteção do nosso Pai. E ele está falando, sim, de órfãos mesmo, viúvas também. Então, se alguém está nessa situação de orfandade, se sentindo solitário, né? Lembre-se, Deus é Pai dos órfãos. Se você passou por um momento de viuvez agora e não sabe como conduzir a sua vida, como conduzir a sua história, o Senhor é teu defensor. Ele estará contigo, ele será o teu marido, ele conduzirá os teus filhos, e basta apenas você se colocar diante da sua presença e receber a sua direção, né? E aí diz que Deus dá lá aos solitários. Ai, gente, que lindo! Como o nosso Deus é! Ele não quer
ninguém andando sozinho, Ele não quer ninguém se sentindo desamparado. Olha só o que Ele tem feito conosco, né? Ele tem nos colocado para andar, né? Juntos, Ele tem nos dado um lar, tem nos feito, né? Através desses momentos aqui, de vocês estarem aqui, pessoas que às vezes a gente nem se conhece, né, pessoalmente, alguns de nós não nos conhecemos pessoalmente, mas o que Deus já construiu em nós, né, o amor, o carinho, apenas de ver um nome ali, como você já se sente, como eu já me sinto, né, feliz, alegre de saber que tem alguém me acompanhando nessa jornada. O Senhor dá um lar aos solitários. O Senhor dá um lar aos solitários. Ele não deixa que o solitário viva sem ter família, sem experimentar o que é família. Ele liberta os presos e Ele liberta os presos para a prosperidade. Isso também me chamou a atenção. Saber que o Senhor está aí para libertar, né, tudo aquilo que for prisão em nossas vidas. Ele já nos deu o livramento e Ele nos liberta com um propósito, né? Ele diz que traz prosperidade naquilo que a gente nem pensava que poderia ser próspero. Ele traz essa prosperidade. E o melhor é a prosperidade em conhecê-lo mais, né? Viver uma vida abundante na sua presença, sendo pessoas que liberam a sua bênção, agentes do reino de Deus na terra, que fazem o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, né? Que traz o reino, né, para a terra, que faz com que a vontade de Deus no céu seja feita aqui na terra. Então, esse texto, esses versículos foram, dentre tantos, eu tinha que escolher alguns. Se fosse o caso, esse salmo dava para a gente passar aqui o dia inteiro falando sobre ele, versículo por versículo. Não temos esse tempo, mas quem sabe um dia a gente se encontra e a gente vai poder, né, destrinchar, esmiuçar, versículo por versículo, e deixar que a palavra de Deus nos encha. Mas você pode fazer isso na sua casa. Você pode ter uma atitude de fé, né? Chamar a sua família, sentar com a sua família, ler esse salmo, que é um salmo que vai trazendo alegria, esperança, vai trazendo força, coragem aos nossos corações de continuar a jornada. Então, faça isso, tenha fé, chame sua família. Olha, eu quero ler um salmo aqui com vocês. Vamos analisar, vamos degustar versículo por versículo, né? Vamos experimentar sem pressa, saborear a palavra de Deus sem pressa. Mas essas foram as impressões, né, que vieram ao meu coração nessa manhã e que eu queria sentir de repartir a minha porção, aquilo que eu consegui, né, tirar dessa comida tão saborosa que o Senhor nos dá nessa manhã. Eu quis repartir com vocês e que vocês também, com a porção que eu trago, vocês se sintam como eu me senti ao ler esse salmo, fortalecida em minha jornada, sempre com pernas fortes, não vacilantes, sabendo que eu posso avançar, porque o Senhor é comigo. E se eu bendigo o nome dele, se eu busco a sua face, ele é fiel, ele é justo, ele estará com a gente, nos dando a vitória que nós precisamos para vencer o mal do dia de hoje. Meus companheiros estão bem agitados, vocês estão ouvindo. De vez em quando eles brigam aqui entre si, por espaço nas árvores. Vou encerrando com a nossa oração. Que o Senhor nos abençoe, né? Jesus, nós bendizemos o teu nome. Aqui está um povo que te adora. Aqui está um povo brasileiro que quer ser um povo heróico do brado retumbante, Senhor. Mas o brado que nós queremos que saia da nossa boca não é um brado, Senhor, da terra, é um brado do céu. Nós queremos trazer a realidade do céu para a terra, Senhor.
nos levantamos como povo brasileiro e dizemos que só o Senhor é Deus, que Tu és bendito. Bendizemos o Teu nome, exaltamos a Ti, cantamos louvores, Senhor. Senhor, da nossa nação, Senhor, da nossa nação, Senhor, sairá farol, a direção para outras nações, apontando para quem Tu és. Ó Senhor, nos fortalece de forma individual, Senhor. Nos prepara, Pai. A cada um de nós o Senhor deu um dom. A cada um de nós o Senhor colocou em um ponto das regiões celestiais e nos faz ver algo Teu que precisa ser trazido para que todos nós consigamos Te ver de forma maior, mais plena, Senhor. Então abençoa meu irmão, a minha irmã, Senhor. Tira cada um da solidão, Senhor. Ó Senhor, que eles percebam a Tua mão, que eles percebam, Senhor, sendo Pai daqueles que são órfãos, Senhor, o defensor da viúva, colocando os solitários para viver em família, Senhor. Obrigada, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu grande amor, Senhor. Como é bom confiar em Ti. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom depender do Senhor. E como o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E é por isso que nós nos alegramos. Ah, Senhor, abençoa o dia de cada um. Que seja um dia de vitórias diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Bom ter a presença de vocês junto comigo. Que o Senhor nos fortaleça e nos encontramos amanhã novamente. Tchau.